Existe uma diferença importante aqui. E ignorar essa diferença custa caro. Porque nem todo cansaço é burnout, mas todo burnout começa sendo confundido com só cansaço. Então eu vou te fazer uma pergunta simples. Você descansa e melhora? Se a resposta for sim, que bom, provavelmente é cansaço. Se a resposta for não, você precisa olhar com mais cuidado. O cansaço ele é fisiológico, ele vai aparecer depois de esforço e responde ao descanso. Você dorme, pausa, se afasta e o corpo se reorganiza. O burnout não funciona assim. Ele não melhora de verdade. Você pode até ter um alívio momentâneo, mas volta para o mesmo ponto e às vezes até pior. Porque aqui não é só o corpo que está cansado, é a sua estrutura psíquica que está sobrecarregada. E na prática isso aparece de forma sutil. Você começa a se desconectar de si mesmo. Aquilo que antes era muito importante perde o sentido. Você faz o que precisa ser feito, mas sem presença, sem envolvimento. Quase no automático. O seu cansaço ele deixa de ser pontual e vai virando algo constante. Mesmo em dias muito leves, mesmo depois de dormir, você continua exausta. A forma como você olha para tudo muda. Você fica mais cética, mais impaciente, mais crítica com os outros e principalmente com você. Se esses três elementos estão juntos, isso não é mais só sobre cansaço. Na psicanálise, a gente entende isso como um colapso de sustentação interna. Você está funcionando, mas às custas de um esforço psíquico alto demais. E aqui tem um ponto que quase ninguém fala: o burnout não é excesso de tarefa. Ele começa na forma como você se posiciona diante delas, na dificuldade de dizer não, necessidade de dar conta de tudo, tentativa constante de corresponder. Você pode até reduzir a carga de trabalho, mas se você não mudar internamente, não vai resolver. Então, o burnout não vai ser só um cansaço, ele vai ser algo muito mais profundo. Então, o problema não é o quanto você faz, é o que você se exige enquanto faz. Então, a pergunta importante não é só se você está cansado, mas o que dentro de você não está podendo parar. Essa pergunta muda tudo, porque te tira da superfície e te leva para a estrutura, para o questionamento real. E aí começa a mudança. Não quando você apenas descansa, mas quando você começa a entender por que chegou até aqui. Se você continua cansada mesmo depois de parar, não normalize isso. Isso não é fraqueza. E também não é falta de descanso, é um sinal. E quanto antes você escutar, menor é o custo para se reconstruir. Quer saber mais sobre saúde mental? Segue esse canal. Vai no meu site, tem um pouco mais da minha história e do meu trabalho por lá. Até a próxima.